Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Jorge Fão, para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado e quem o acompanha. Muito obrigado pela presença. E acho que esta presença para discutir, a presença da Vossa Excelência para discutir este assunto é de toda a importância. E porquê? Porque em dezembro, quando tivemos conhecimento da celebração do acordo, ou seja, da assinatura, da revisão do acordo de pesca entre Portugal e Espanha, pairou aqui um conjunto de sentimentos muito variado. Por um lado, surpresa, porque ninguém conhecia o acordo. Primeira questão, ninguém conhecia o acordo. O Partido Socialista tentou, junto às organizações do setor, dizer, bom, mas qual é o acordo? Ninguém sabia qual era o acordo. Aliás, ainda há hoje, associações do setor que dizem, não receberam o texto do acordo. Surpresa. Segunda questão, perplexidade. Porquê? O Governo dizia que o acordo foi bom. Repôs não. Evoluiu para a reciprocidade, manteve toda a estrutura do acordo existente, que vigorava de 2003 até 2013, e, portanto, era um bom acordo para Portugal. Bom, o setor, através de algumas vozes, dizia é um mau acordo para Portugal. Então o arrasto dizia é um péssimo acordo para Portugal. Segunda perplexidade da nossa parte, incompreensível, porque não conhecíamos o acordo. Terceira, uma crítica logo, porque toda a gente dizia não houve diálogo. Por acaso agora, com alguma informação que vamos recolhendo, parece que houve um bocadinho mais, eu já à frente lhe falarei, de diálogo do que aquilo que aparentemente tinha sido dado a conhecer, que só tinha acontecido pela última vez, a pedido de uma das organizações, em junho de 2013. É uma informação que dispomos, o Sr. Estado de Estado terá a oportunidade de fazer a correção destas minhas afirmações. E a terceira, um sentimento de preocupação, porque não se conhecia muito bem, face àquilo que dizia o setor e aquilo que dizia o Governo, se efetivamente tinham sido avaliados ou não os impactos daquilo que era o novo acordo, que o Partido Socialista, que esta Assembleia, que este Parlamento e que esta Comissão desconhecia. Foi preciso requerê-lo verbalmente para ter conhecimento dele, e tivemos-lo agora há bem pouco tempo, porque foi fornecido o texto, o que é, de todo, nos parece perfeitamente extraordinária esta situação e até muito pouco normal. Estamos a falar de um acordo que envolve os dois governos dos dois países, portanto um acordo de Estado para todos os efeitos, sobre matéria específica. Bem, enfim, isto evoluiu como evoluiu. Se houve tanta negociação durante tanto tempo com as organizações do setor, ninguém se apercebeu disso. Mas vamos aos factos. A importância do acordo, ou da existência do acordo, é fundamental. Aliás, ele é fundamental desde 86, que ainda não havia acordo, ou não houve acordo, até, como nós sabemos, até 2003. Havia sim uma cláusula do Tratado de Adesão, que na vertente das pescas salvaguardava aquilo que foi o grande receio de Portugal, com a invasão de uma frota espanhola muito mais preparada para entrar nas águas continentais, com muito mais navios, para além das 12 milhas, e que, portanto, seria seguramente negativo para Portugal, e isso foi, de alguma maneira, mais ou menos salvaguardado, complementado, como o Sr. Secretário de Estado sabe, muito melhor que eu não quero fazer esta história, com logo os transfronteiriços em 1986, relativamente ao Minho-Guadiana, extremos da área territorial de influência, e portanto isto foi feito assim. Bom, em 2003, com a aprovação da política comum de pesca, o que se percebeu é que isto voltava outra vez a ficar sem controle rigorosamente nenhum, e daí se ter desenvolvido uma grande intervenção política diplomática, entre na altura o Ministro da Agricultura, Severino Pinto, o Frazão Gomes, que era o Estado de Estado, duas pessoas do PSD, a envolvimento do Sr. Presidente da República, Jorge Sampaio, do Rei de Espanha. Para quê? Para que se fizesse um acordo, porque entanto outra vez tinha-se perdido o controle no acesso da frota espanhola às águas continentais portuguesas. E foi isso que se trabalhou em 2003, num acordo que vigorou até 2010, com um prolongamento até 2013, e que tinha um conjunto de questões, que era o chamado acordo equilibrado. Não teria reciprocidade, mas teria equilíbrio. Provavelmente agora temos reciprocidade e temos desequilíbrio. Lá iremos àquilo que é a nossa argumentação. E, portanto, o que parece é que nesse acordo se procurou fazer o seguinte. Primeiro, salvaguardar, e esta vitória dos 1000 e tal navios não é de agora. Os 1000 e tal navios já foram parados em 2003. Já nem em 2003 tinham um quadro anexo qual era o número de navios que podia cá vir, e já eram os 30, do arrasto. Espanhóis para lá, portugueses para lá, espanhóis para cá. E, portanto, isto já estava. E este acordo procurou exatamente conter isso, conteve, com cedências, como o Sr. Secretário de Estado sabe bem, sobretudo para cá das 12 milhas, e sobretudo no âmbito dos fronteiriços. Porque aí sim as águas territoriais passaram a permitir uma série de situações à frota espanhola que efetivamente não seriam em condições normais se não houvesse aqui esse tal dito equilíbrio negociado desta maneira. Ou seja, aquilo que o setor entendia é que havia um acordo equilibrado com vantagens para o controle do acesso à frota espanhola às águas portuguesas, com alguns benefícios para a frota espanhola do arrasto em águas portuguesas e com algumas cedências nas águas territoriais para a frota espanhola nas nossas águas, particularmente na questão do cerco. Bom, e algumas das coisas ficaram consagradas aqui o equilíbrio. Os espanhóis pescarem com malhagem de 55 milímetros, os portugueses não o podiam fazer, nem podem fazer, nem continuam a poder fazer,
que só podem com 65, os espanhóis poderem pescar os crustáceos em janeiro, os portugueses não podem fazer, continua. Outra questão, Espanha em janeiro e fevereiro poder pescar à raia ao tamboril, Portugal, regime de captura acessória, 3% de uma espécie, 5% de outra, continua. Pesca ao fim de semana do arrasto português em Espanha, que já não era permitido. Pesca do arrasto espanhol em Portugal, do arrasto espanhol ao fim de semana. Que esse é um dos aspectos que nós vamos ter que esclarecer definitivamente, porque o comunicado do Conselho Ministro Espanhol não fala nada na proibição do arrasto ao fim de semana em águas portuguesas. Já vamos esclarecer isso. Mas, portanto, isto foi uma das situações. E depois proteção, uso de mecanismos de proteção das redes de arrasto no fundo, etc, etc, etc. Ou seja, havia aqui estes equilíbrios consagrados nesta situação, com cedências, como dizia há pouco, nas áreas territoriais. Sr. Presidente, eu peço só um bocadinho da sua benevolência para eu acabar este meu raciocínio. E, portanto, o que dizia o seguinte, o acordo vigorou estes anos. Havia aqui problemas, excesso da ganchorra lá em baixo, falta de fiscalização no uso de explosivos no cerco, havia aqui os nossos navios a pescarem ao fim de semana e a descarregarem sem intervenção das organizações de produtores, mas isto parece que equilibraria as coisas, era a informação que tivemos. Revisão do acordo. O que é que, relativamente à revisão do acordo, nós temos a dizer? Parece que não teria havido esse tal diálogo, pelo menos é importante que o Sr. Secretário de Estado nos diga. Houve uma reunião do COLEP em fevereiro de 2013, depois houve essa tal reunião a pedido da ADAP em junho de 2012, teria havido, soubemos hoje, uns contactos diretamente da Direção-Geral de Recursos Marítimos, com representantes, enfim, entre aspas, não sei muito bem que representatividade tinham relativamente ao acordo do Minho e com os representantes do acordo relativamente ao acordo transfronteiriço do Guadiana. E, segundo nos dizem, foram apresentadas um conjunto de sugestões, quer pela ADAP em junho, escritas, neste caso pelo arrasto, quer pelas duas estruturas que tiveram esses contactos. Mas, portanto, o que nos parece, tanto quanto percebemos agora, é que não houve rigorosamente nenhum tipo de atendimento possível, admitamos, possível, relativamente a essas sugestões. De ninguém. Porque, Sr. Secretário de Estado, nós o que temos agora, os senhores dizem que é um acordo recíproco, nós o que temos é o seguinte, a reciprocidade só se verifica em quê? Na manutenção de um conjunto de prerrogativas que os espanhóis já tinham, relativamente àquilo que eu acabei de citar, e as duas medidas técnicas que são o anexo são exatamente o desastre, por muito que me diga, segundo nós avaliamos, deste acordo. Porque quais são as medidas técnicas? O arrasto português, sobretudo a sarda, os 30 navios, que faz sarda, os 30 navios não podem pescar em Espanha, nem podem descarregar como descarregavam até aqui, porque vão ter controle das organizações de produtores nos portos de desembarque. Isto significa, tanto quanto sabemos, um prejuízo enorme para esta própria frota. E não só o prejuízo, porque eles dizem que valia neste momento cerca de 40 milhões de euros a captura do arrasto em Espanha, com a vantagem do fim de semana que depois podia descarregar em agosto, às segundas-feiras, e portanto alimentar o mercado espanhol com melhor cotação, e agora por isso simplesmente não o podem fazer. E eu pergunto uma coisa, ao Sr. Secretário de Estado, o que é que nós ganhamos? Admito que isto foi difícil, admito que às tantas, foram cedências que foi preciso fazer, gratuitas, ou o que é que nós ganhamos sobre isto? Ganhamos alguma coisa noutro risco que não no acordo, porque no acordo eu só lhe pedia que o Sr. Secretário de Estado me dissesse qual é uma única vantagem para a pesca portuguesa neste acordo, uma única que eu lhe perguntava. Avaliaram as consequências económicas disto? As consequências ambientais, porque dizem os armadores, sobretudo aqueles que compraram barcos em Portugal, armadores espanhóis compraram barcos em Portugal, porque podiam operar ao fim de semana em águas da Galiza, que agora deixam de poder operar, que estes barcos provavelmente, porque têm lá as frotas, ou melhor, têm lá as tripulações, não sabem o que lhe fazer ao fim de semana. O que fazem esta gente às tripulações ao fim de semana que deixam de poder pescar? Vêm com eles a Portugal, 2.000 e tal quilómetros, regressam. Não podem, segundo eles dizem. Não podem descarregar à segunda-feira porque as organizações de produtores espanhóis têm uma cota de sarda muito mais baixa, vão limitar a capacidade de desembarque da sarda nos portos espanhóis. E, portanto, eu pergunto, ou nós perguntamos, Sr. Secretário de Estado, e seguramente espero que nos ajude a compreender melhor isto e a estar de acordo consigo. O que é que nós conseguimos ganhar neste acordo? Ou, pelo menos, o que é que não perdemos? Eu já não digo o que é que ganhamos, o que é que não perdemos. Perdemos tudo, não ganhamos nada. Exceto parece reduzir o acordo para 2 anos, era de 10 até aqui. Portanto, isto, sinceramente, não nos parece até à data. Leia-se o que diz, duas coisas, Sr. Está com 9 minutos. Leia-se o que diz o comunicado do Ministro Espanhol, onde diz que claramente foi favorecida a frota espanhola neste acordo, está aqui escrito, e por outro lado diz aqui também que o arrasto espanhol continua a pescar ao fim de semana em águas portuguesas. Está aqui escrito. Eu não tenho tempo para reler, mas o senhor veja. E o português deixa de poder pescar em águas espanholas, portanto era importante que nos esclarecesse onde é que... Muito obrigado, Sr. Deputado.